Agora eu vou te chamar aqui. Gente, só um minuto. Eu tô entrando na live aqui e quero chamar o Assir. Manda um oi lá, o Assir. Pelo Facebook. Isso. Boa noite, Gabriel. Tudo bem? Te mandei aí já, Júnior. Você tem, acho que, aprovar. Foi? Foi. Ah, agora sim. Então, gente, olha, é isso que dá. A gente tem um dinossauro tecnológico, né? Deixa eu abaixar aqui, ó. Acho que o seu som tá alto aí, tá dando retorno. Aí Agora já. você tá me ouvindo? Agora sim. Você tá me ouvindo? Todo mundo ouvindo? Beleza. Então vamos lá, vamos começar de novo, né? Gente, a gente queria fazer uma transmissão bonitinha e tal. Tava tudo certo, só esquecemos uma coisa importante, né? Só o áudio que não tava funcionando. Mas aí então a gente veio pro tradicional aqui mesmo e vamos fazer essa conversa aí agora, porque o importante é o que a gente tem para falar e para ouvir aqui, né, Júnior? É isso aí. Vamos Vamos lá, compartilhar aqui. começou de novo? Vamos, se você pudesse se apresentar de novo, por favor. Beleza. Eu sou o Acir Júnior, aqui de São Carlos, funcionário público municipal da educação. E tô aí nessa quarentena aí parado desde o dia 20 de março, quando o prefeito decretou aqui o decreto, né, para fechamento das escolas. E nesse momento, nesse período aí, foi que começamos aí a trabalhar com o projeto Outside, né? Sou casado com a Renata, pai do Pedro, que ele fez aniversário no meio da pandemia, com poucas pessoas, o isolamento, ficou desesperado, mas deu para comemorar. E aí a gente começou o projeto Outside, que foi para ajudar famílias carentes aqui da cidade. Como eu trabalho na prefeitura, trabalho numa CEMEI, que é uma escola de educação infantil de 3 a 6 anos. Ali a gente conhece bem a realidade aqui da periferia, né? E aí a gente pôde alcançar muitos pais que estavam precisando e estamos aí ajudando, fazendo isso, arrecadando e doando para outras pessoas. Entendi. Então, só para o pessoal entender, é que eu até tinha falado lá na nossa outra live, antes de derrubar. Então, você é um funcionário público e por conta da pandemia, a escola está fechada, e aí você então tá na quarentena, você está cumprindo a quarentena em casa. E ao invés de você ficar parado, você então resolveu, de alguma forma, ajudar as pessoas, é isso? Então, É quer isso aí. dizer que e isso é muito bonito de se ver, né? O fato de, ao invés da gente usar esse tempo para, de alguma forma, sei lá, descansar ou pensar só na gente, porque até que não seria tão errado, vamos dizer assim, né? Porque nós estamos passando por um momento de extrema crise. A gente está com vários problemas em relação à saúde, vários riscos, né, que nós estamos sofrendo. Só que é muito interessante quando a gente vê pessoas assim como você, que acabam abrindo mão desse conforto, vamos dizer assim, desse individualismo para ter empatia, né? Para pensar mais no próximo. E isso é muito bacana, Júnior. É, foi uma questão de necessidade mesmo, né? Por saber que muitas famílias, apesar do salário estar recebendo,
tudo em ordem, mas muitas famílias, né, muitos pais de alunos ali da escola não têm essa possibilidade, nem não tinha possibilidade de trabalhar, né? Muitos não conseguiram o auxílio logo no princípio, então a gente começou a fazer essa ponte, né? Arrecadar de um lado e doar para outro lado. Isso é interessante. O nome Outside é em inglês, né? O que ele significa, Júnior? Isso, ó, o nome outsider significa pensando fora, né? Agindo fora. O significado dele é olhar para fora, né? Mais ou menos. Então, foi uma coisa assim, tipo, eu tava dentro da minha casa pensando em mim, no meu filho, né? Minha esposa também é funcionária pública e ela estava trabalhando, normal, por ser da saúde, né? Mas eu e meu filho estavam em casa e aí eu pensei muito sobre isso, né? Sobre como as pessoas estão na casa delas, e aí o nome veio disso, de pensar fora, né? Às vezes a gente fica pensando só dentro da nossa casa, pensando na gente, pensando naquilo que, no nosso conforto, né? E às vezes o vizinho do lado tem uma necessidade. Entendi. E a gente não É, consegue atender, e, né? e o interessante, a gente aqui também trabalha bastante com essa área, com a área social, justamente pela questão da igreja, de pensar mais no próximo, de olhar para as necessidades das pessoas. E o interessante é que uma coisa que você falou é algo que eu estava conversando com uma pessoa recentemente sobre o fato de ser ponte, né? É, eu aposto, né, que tudo que você fez durante esse período, que você tem feito, não saiu diretamente do seu bolso. Tem o seu esforço, tem a sua mão, obviamente, mas se você fosse tirar todos os recursos financeiros diretamente do seu orçamento, provavelmente você não teria condições de bancar todo esse projeto. Mas o interessante é o que você disse, né, de ser ponte, é ligar a pessoa com necessidade àquelas pessoas que podem ajudar. E o fato de algumas pessoas, a soma da ajuda que pode parecer pequena, mas nenhuma ajuda é pequena, né? Mas aquela ajuda que pode parecer pequena, a soma delas pode suprir uma necessidade grande de uma pessoa, de uma família, ou mesmo de uma região, né? E é muito isso, né? Porque se dependesse de mim, talvez eu pudesse ajudar uma família, né? Ou duas no máximo, né? Mas aí eu junto um pouco que eu tenho, junto com mais uma pessoa que tem mais um pouco, e aí você já consegue ajudar mais do que duas. Aí vai três, daqui a pouco vai quatro. E no mês de abril, por exemplo, a gente conseguiu ajudar 30 famílias, né? E assim, com uma cesta básica. E aí chegamos em maio, logo na primeira semana, uma família veio para a cidade, o marido, a mulher e duas crianças. E aí eles vieram sem nada, móveis, nada. E aí a gente começou a corrente para arrecadar os móveis. E aí foi, um doou uma cama, outro doou um colchão, outro doou uma cômoda que estava lá parada, o outro doou um guarda-roupa. E aí a gente vai lá, busca e leva. E aí, quer dizer, a gente conseguiu suprir a necessidade dessa família. E aí já estamos em 32 famílias sendo ajudadas. Então, assim, sozinho talvez no máximo duas eu conseguiria, né? Mas aí junta outras pessoas e a gente consegue fazer muito mais. E o que é bacana é que, na verdade, o que acontece também é que você acaba se tornando uma referência, né? As pessoas acabam olhando para você e falam, aquela pessoa ali pode me ajudar de alguma forma. Se ele não puder me ajudar diretamente, pelo menos ele vai saber quem ele pode me indicar para me ajudar. Isso é legal. E acaba criando esse vínculo mesmo, né? Hoje mesmo aconteceu isso, né, com a gente. Uma pessoa entrou em contato com você, você passou para mim, para que a gente pudesse de alguma forma ajudá-la, né? E isso é muito legal. E nós estamos falando, tudo bem, são cidades próximas, mas são cidades diferentes, né? E tem essa ligação. Isso é muito bacana, é muito proveitoso, né? Sim, e é legal e assim muito interessante a gente ver o poder que tem a internet hoje, né? Por exemplo, talvez se nós estivéssemos aqui, vocês aí, a gente não teria esse link, né? A gente não conseguiria linkar isso, né?
E aí hoje, como você falou, a pessoa me mandou uma mensagem porque ela viu o post na página do Facebook, entrou em contato, só que ela não era daqui de São Carlos, ela era aí de Baté. E aí eu falei para ela assim, que aqui a demanda já era bem grande, a gente estava com alguma dificuldade e tal, para conseguir atender todo mundo, que eu ia passar o contato, o seu contato para ela para ver se você poderia ajudá-la, né? E aí foi quando você me mandou mensagem, a gente conversou e agora a gente está aqui, né, batendo esse papo. E aí, inclusive, assim, até, por exemplo, algumas famílias que eu não conseguia atender, assim, de outra forma, né? Por exemplo, às vezes a pessoa vem até mim para pedir um leite especial, tal, e aí eu passo o contato do assistente social e depois a pessoa me manda mensagem, ó, consegui ir lá com o assistente social. Então, assim, realmente você passa a ser uma ponte, né, que liga. Às vezes a pessoa não sabe o telefone da assistente social e aí você consegue fazer esse caminho entre a assistente social e a realidade, a necessidade da pessoa. O interessante é isso, né? Você não precisa de muito para causar uma transformação genuína e eficaz na vida das pessoas, né? Eu lembro que recentemente aconteceu comigo um caso de uma pessoa em situação de rua, ela veio falar comigo e as perguntas normais, né? Você tá com fome, você tá com frio, você tem onde ficar. E o interessante foi que ele falou assim para mim, ele falou, não, eu tô bem, eu tô alimentado, eu tenho roupa, eu tenho onde ficar, eu tô ficando no albergue e tal. Mas uma coisa que faz muito tempo que eu não tenho, e eu tô com muita vontade, porque faz alguns anos que eu não tenho isso, é tomar um refrigerante. Será que você não podia comprar uma latinha de refrigerante e me dar? E é uma coisa que pra gente é tão trivial, né? Que na hora do almoço você vai e compra uma latinha de refrigerante na conveniência do posto, bebe. É lógico que naquele momento você tava com vontade, mas você bebeu, mas tipo, ninguém tava com vontade mesmo de um refrigerante. E em contrapartida tem pessoas que têm essa necessidade, que às vezes é uma coisa tão simples. Eu estou dando um exemplo do refrigerante. A pessoa fala, ô louco, mas o que tem a ver isso? Acha? Se fosse comida eu dava. Mas por quê? A gente não tem outras necessidades. Um dos problemas principais quando a pessoa está numa situação de vulnerabilidade, seja essa situação de necessidade financeira, necessidade de alimento ou em situação de rua, um dos principais problemas é que a pessoa acaba tendo uma diminuição na sua autoestima. Né? Ela acaba ferindo, que aquela situação acaba ferindo diretamente a dignidade dela, né? Então, são coisas simples que acabam ferindo mais. E também coisas simples podem fazer com que aquela pessoa se valorize mais. É, são muitas coisas pequenas, né? Tipo, que a gente faz. E aí você, por exemplo, essa semana aconteceu isso. Eu montei uma cesta e aí eu perguntei para a mulher, ah, você tem criança aí na casa? E ela falou assim, ah, tem 3 crianças. E aí eu catei uns pacotes de bolacha recheado que tinha e eu coloquei a mais na cesta, né? E aí ela mandou mensagem, depois que ela viu a cesta, ela mandou mensagem falando, né? Ó, as crianças adoraram a bolacha e tal. Fazia tempo que eles não comiam uma bolacha recheada, né? Então, assim, isso vale mais do que qualquer coisa, né? Assim, não tem preço você pagar, né? Não tem um preço que você possa pagar. E aí a questão também, às vezes a gente fala justamente disso, né? Do preço a pagar. Tipo, quanto custa isso, né? Às vezes, quanto custa pra gente? Monetariamente custa até um valor baixo algumas coisas. Mas o quanto vale de fato? Quanto de fato altera na vida das pessoas? Uma vez eu estava vendo um projeto voltado para pessoas em situação de rua. E normalmente para as pessoas que têm essa necessidade, né? Alguma necessidade, nesse caso, de alimento, que às vezes a gente não dá tanta importância, são os itens básicos, né? De higiene e limpeza. E aí esse projeto que eu estava vendo, ele não levava comida para as pessoas em situação de rua. O que ele levava era produtos de higiene pessoal, como sabonete, Presto Barba, levava pasta de dente, escova de dente,
tinha o banho solidário, dava a opção, né, da pessoa que quisesse tomar um banho, porque um dos principais problemas que, aí, lógico, mais extremo, era, nesses casos, era da pessoa não se sentir mais humana, né? Eu não tenho mais necessidade, eu não preciso tomar banho, porque eu tô numa situação tão degradante que para mim não tem mais jeito. E às vezes é uma coisa tão simples que acaba mudando. E isso você falou da bolacha, quantas vezes a gente, quando era criança, né? Às vezes a gente tinha vontade, mas a gente sabia que se pedisse para o pai e para a mãe, tirando aqueles momentos de crise mesmo que a gente passou, mas nos momentos normais eles comprariam para nós. Enquanto que tem várias crianças que eles podem pedir o quanto for, mas na verdade eles nem pedem, porque eles sabem que não tem essa possibilidade, infelizmente. Não, é muito complicado, né? E assim, às vezes a gente está numa realidade, por exemplo, eu tenho um filho só. Então, assim, às vezes a gente faz até mais do que deveria fazer, né? Às vezes você dá até mais do que você deveria dar, né? E aí, a gente mora aqui na cidade de Iraci, e a gente trabalha aqui na periferia, a gente tem essa visão realmente assim de, por exemplo, eu sei que muitas crianças vão para a escola, por exemplo, vão porque elas vão para comer. Por exemplo, elas, na hora da fila do leite, elas tomam duas vezes o leite, e aí você percebe que ela está ali porque ela está com fome, né? Ela pega mais bolacha do que o normal. Na hora da refeição, por exemplo, ela repete duas vezes um prato de comida. E aí eu fico pensando, né, nesse período de pandemia, né, 2 meses já que a gente está com a escola fechada, quantas crianças, né, assim, queriam estar na escola, não, às vezes com o motivo de comer, né, de se alimentar, né. Então esse foi um dos motivos assim que mais me intrigou e mais me motivou, né, a fazer o projeto, né, a começar o projeto, a alcançar essas pessoas, a alcançar essas pessoas que estão aqui na periferia e que o governo às vezes não alcança, assistente social não consegue chegar, mas a gente que trabalha na rede, que trabalha perto deles, você consegue chegar lá. E isso é uma coisa interessante que você falou, né? Às vezes o governo não consegue chegar. E a gente fica pensando, como, né? Como que o governo não consegue chegar? Mas uma coisa que eu tenho visto, aí sim, especificamente durante esse período de pandemia, e que, de certa forma, tem me agradado, não a situação em si, mas o resultado, é que nesse momento de crise, nesse momento de necessidade, as pessoas elas estão se juntando, como você, como eu, como tantas outras pessoas têm feito isso, têm se juntado em grupos, tem pontes como você têm surgido para abençoar e suprir as necessidades das pessoas. Isso é muito interessante. E tomara que depois dessa crise, depois que toda essa crise passar, essa crise sanitária, porque vai passar, o coronavírus vai passar, vão achar uma vacina, nós vamos voltar, entre aspas, para a nossa vida normal. Mas que o normal daqui para frente seja diferente desse normal que a gente viveu até agora. Que a gente tenha um olhar mais atento, né, para as necessidades, para o necessitado, e mais do que um olhar, que a gente comece então a pensar soluções. Se hoje é possível a gente imaginar que o governo não chega, que o Estado não chega em alguns lugares, que a mão do Estado, que a atenção do Estado não chega em alguns lugares, e dentre essa ação do Estado, eu não estou falando de ajuda financeira, de bolsas, porque isso resolve o problema por um momento. Nós estamos falando de criar, de proporcionar mecanismos que deem dignidade às pessoas, que gerem emprego, que gerem renda, que faça com que a pessoa evolua acadêmica, profissional e pessoalmente, né? Sem dúvida. É, nesse momento, assim, a gente vê, né, por exemplo, eu tenho praticamente 400 contatos no WhatsApp lá. Foi quando eu comecei minha lista lá de transmissão pedindo, né? E aí, assim, muitas pessoas respondem, ó, Júnior, eu não tô te ajudando porque eu tô ajudando lá na minha igreja, ó, porque eu tô ajudando em tal ONG. Então, assim, tem muitas pessoas fazendo, né? Só que a necessidade é muito grande, né?
porque assim, a gente já vem de um período, né, de crises e muitas pessoas desempregadas, e aí de repente veio isso tudo, mesmo com os R$ 600, mas às vezes os R$ 600 vai numa casa que a pessoa tem que pagar o aluguel, tem que sustentar lá mais quatro, cinco pessoas, né? E aí os R$ 600 não dá para nada, né? Então, você chega lá com a cesta básica, às vezes nem é tão grande, mas assim, você já supre aquela necessidade por um período, né? Você alcança aquilo, né? E aí, a gente está vendo aqui na cidade, está tendo campanha de leite, de arrecadação de leite, então são muitas outras coisas, né? E a gente até essa semana fez uma campanha de doação de máscara, porque muitas pessoas, a gente fala assim, ah, tem que usar a máscara, né? E todo mundo tem que usar máscara, você vai no mercado, você tem que usar máscara, você vai sair, tem que usar máscara, mas e se eu não tenho dinheiro para comprar um alimento, como é que eu vou comprar a máscara, né? É. Então, a gente pensou, como a Renata trabalha no posto lá de saúde, e aí as pessoas vinham sem a máscara. E aí não podia entrar no posto, porque você está sem a máscara, você não pode entrar. Então a gente pensou, a gente fez uma campanha no Facebook, e aí junto com o projeto Tecer, que é um projeto bem legal aqui em São Carlos, que tá fazendo também, eles estão fazendo jalecos e estão fazendo máscaras para doar para os hospitais, para as UBS. E aí a gente conseguiu, junto com algumas costureiras também, amigos aqui, que praticamente 400 máscaras assim em 4, 5 dias, né? Então foi uma benção, assim. E aí o pessoal tá podendo usar lá, né, no posto, podendo entrar e tá recebendo uma máscara que vai durar aí um bom tempo para ela, né? Isso é. Eu só vou ligar o carregador, a questão vai desligar o meu celular. Se liga, né? Essa questão da máscara é interessante, que há mais ou menos dois meses e meio atrás, há mais ou menos 2 meses e meio, eu recebi uma mensagem de um empresário amigo, um vídeo, e esse vídeo era da República Tcheca, olha só. E eles estavam falando sobre a necessidade do uso contínuo da máscara por todas as pessoas. Pessoas infectadas, não infectadas, assintomáticos, ou seja, todo mundo saiu de casa usar máscara. E aí nós começamos também aqui, desde então, há 2 meses e meio, nós começamos a fazer a proporcionar essa campanha aqui também, né, que é a campanha Máscara para Todos, que depois acabou virando lei, né, virou decreto, que todo mundo precisava das máscaras para sair. Então, a gente conseguiu também, junto com irmãs aqui da igreja, costureiras, que fizeram as máscaras, e aí nós conseguimos suprir a necessidade de muita gente, e a gente está suprindo ainda. E uma coisa que nós fizemos aqui, e até a gente conversou isso antes, né? Talvez você faça aí também, foi o drive-thru solidário, né? Que a ideia era justamente essa, a pessoa que poderia fazer a doação de alimento e não tinha máscara, precisava de máscara, doava então um alimento e aí então pegava uma máscara dessas de tecido confeccionada por nós. E foi assim, gratificante e surpreendente, porque em uma manhã, em um sábado, nós arrecadamos quase 2 toneladas de alimento, necessidade de muita gente. Agora, hoje nós terminamos de entregar as últimas cestas e agora nós vamos ter que fazer de novo, né? Porque a necessidade ainda persiste em algumas famílias e existem algumas outras famílias que precisam também, então nós vamos ter que fazer outro evento desse. Mas é uma ideia muito interessante e você vê que aqui tem um nome, aí tem outro nome, em outra cidade tem outro, mas o interessante é que todos estão seguindo para o mesmo caminho, para abençoar e proteger pessoas, para gerar, de alguma forma, recursos para minimizar os danos, né? A gente está numa época de minimizar danos. Infelizmente, nós vamos ter vários problemas, mas o que a gente puder fazer para minimizar os nossos danos e os danos das pessoas que estão próximas a nós, a gente não precisa nem ser conhecido, né? Eu aposto que tem muita gente, muita família que você ajudou que você não conhecia antes, mas que a partir do momento que você passou a conhecer, você passou a se interessar, e até mais do que isso, mais do que se interessar, você passou a sentir a dor daquela pessoa. E imaginar, e se fosse comigo? É bem isso aí mesmo, né?
Assim, a gente vê que são muitas ideias, né? E aí as ideias vão se juntando, né? Você vê uma ideia de alguém de uma cidade, aí você vê um post de alguém de outra cidade, aí você vai juntando as coisas e fala assim, pô, acho que eu vou fazer isso. Né? A questão do drive-thru solidário, a gente está planejando para agora no começo de junho fazer o drive. A gente não sabe se ainda a gente vai fazer o drive ou se nós vamos parar na frente de um supermercado, por exemplo, e ali fazer a troca, né, a gente divulgar para as pessoas que estiverem ali num sábado, numa sexta-feira, um domingo, para poder fazer essa troca, né? A troca do alimento pela máscara, né? Então, eu acho que é bem legal. E é legal, inclusive, que pessoas que a gente levou cesta mandam mensagem para mim: ó, eu queria ajudar aí na máscara, fazer algumas máscaras, eu sou costureiro e quero ajudar. Ou tem alguém que conhece que faz a máscara e ela pode fazer a máscara, se você quiser. Então a gente até está com uma parceria agora com uma costureira, ela vai nos ajudar e a gente vai ajeitar o tecido para ela, né? Assim, comprar o tecido e doar para ela fazer as máscaras. Então, para a gente poder trocar pelo alimento, né? Então, assim, é uma rede que vai se unindo, que vão se ligando, né? Eu falo que são propósitos que vão sendo conectados, né? Então, você conecta um propósito aqui, você conecta alguém com outro propósito ali, e aí daqui a pouco todos os propósitos estão conectados, né? E a gente está ajudando pessoas e alcançando pessoas que a gente nem conhece ou nem imaginava que tinha necessidade, né? Então, isso é o mais importante. Isso é bacana demais. E é isso, né? Cada um ajuda com aquilo que pode. Tem gente que ajuda com mão de obra, tem gente que ajuda com trabalho, tem gente que ajuda com produto, tem gente que ajuda com dinheiro, tem gente que ajuda indicando pessoas, tem gente que ajuda no transporte, né? Ah, eu preciso carregar um móvel, eu preciso fazer aquilo, eu não tenho, não, mas fulano tem, ele falou que leva, ele falou que busca. Isso é muito bacana. E a gente acaba atingindo mais do que a gente imaginava no início, né? Quando a gente começa, acho que a ideia de todo mundo se for possível, ajudar uma, duas, três famílias, eu já vou ficar extremamente feliz. Mas a gente vê que no final é, vai crescendo, né? Tudo que é bom foi feito para crescer, né? E aí isso É, acaba crescendo e atingindo o maior número de pessoas. E voltando naquela outra fala que eu tive sobre o fato de começar a conhecer as necessidades e mais do que conhecer, começar a se colocar no lugar, a sentir as dores. E eu acho que esse é um ponto para gerar mudança de verdade na sociedade. Quando você para de saber que existe um problema e começa a viver esse problema, que tem um contato direto com o problema. Aí então você começa a sentir a dor daquela pessoa, a sentir todas as pressões que ela sente, e aí de alguma forma você faz algo que seja mais eficaz. Tem uma frase que diz que o interessante não é dar o peixe, é ensinar a pescar. Mas eu acho que essa frase está errada. Assim como não é importante só dar o peixe, também não é importante só pescar. Tem pessoas que você tem que dar o peixe e ensinar a pescar. Porque a necessidade que ela tá, ela é daquele momento. Ela precisa ela precisa de algo que mude ou que a ajude naquele momento. Então, assim, nós precisamos pensar em políticas públicas, mas nós precisamos, em políticas de transformação, estou dizendo, né? Mas nós precisamos também continuar a atender essas pessoas que estão numa situação de necessidade e de vulnerabilidade, porque senão elas não vão conseguir nem chegar nessa transformação. Elas precisam primeiro da manutenção, depois ir para a transformação. essa semana mesmo eu fui numa casa lá levar uma cesta e, e aí quando a pessoa conversando comigo, eu montando a cesta, né? Porque a gente tem uma cesta meio padrão, assim, né? Um pacote de arroz, dois de feijão, assim, um pacote padrão que você pensa que dá para passar pelo menos 20 dias, 30 dias, né? E aí a pessoa falou assim, aqui em casa mora 9 pessoas. E aí
E aí a gente já dobra, quer dizer, você já dobra a cesta, né? Então, assim, foi uma cesta. E aí ela falou: ah, tem 4 crianças e 2 adolescentes e mais 3 adultos. E aí você. E a gente recebeu algumas doações de roupa também, né? De roupa de frio. Porque, assim, às vezes você. Às vezes as pessoas não têm só o alimento, né? Tem uma blusa lá que tá guardada no armário, que já faz um ano que você não usa, que você não vai usar mais, né? Mas você fala assim, ah, deixa aí, daqui a pouco eu vou usar. Mas não vai usar, né? Então, assim, esse momento é um momento que a gente pode olhar para dentro do nosso armário, olhar ali inside, né? Para a gente olhar o outside, né? Para as pessoas que estão lá fora, né? Então, quando a gente chegou lá, a realidade era muito difícil. 2 cômodos e moram 9 pessoas. Então, assim, você vê que é muito mais do que você ir lá levar uma cesta, né? Tem uma necessidade muito maior, talvez, de você ajudar a fazer uma campanha para aumentar os cômodos, para erguer mais cômodos na casa. Então, é uma coisa que me deixou muito assim balançada isso. Às vezes a gente tem uma necessidade, você acha que a pessoa tem uma necessidade que é só de comida, mas você vai lá, tem outras necessidades que precisam ser alcançadas e a gente às vezes não tem condição de fazer, né? E o que a gente nunca pode imaginar é se isso fosse o que é melhor, o que a gente precisa imaginar é se isso fosse comigo, como eu me sentiria, né? Como seria a minha situação? Acredito que você já deve ter passado isso também, de às vezes você saber de uma família que precisa de ajuda, mas ninguém da família entra em contato com você por vergonha, por se sentir às vezes até humilhado, porque a necessidade ela causa mesmo de alguma forma um baque na autoestima das pessoas, né? Mas o que é interessante é que no final essas são as pessoas mais gratas, também são as pessoas que a partir do momento que ela melhora são as pessoas que mais ajudam, porque elas reconhecem a necessidade, elas reconhecem o quão duro é ficar sem. E aí, quando elas têm a possibilidade, então elas acabam ajudando e, como eu disse no começo, fazendo com que outras pessoas tenham essa transformação, que parece ser pequena às vezes, né? Eu lembro de uma vez de um projeto que a gente faz aqui pela igreja, pelo movimento bíblico, que é o Dia da Família, que você já participou com a gente, né? E eu lembro de uma vez que nós fizemos num bairro de Ibaté, e a gente oferece serviços básicos, né? Coisa assim, nada surpreendente. Tem lá uma cabeleireira que oferece um corte, um penteado. Tem uma manicure que faz a manicure. Tem a menina que faz maquiagem, algodão doce, pipoca, enfim. E teve uma senhora que chegou, que veio falar comigo, né? E aí ela foi bem emocionante assim no dia. E quando eu falo, eu tenho que segurar porque eu sempre lembro dessa situação e é emocionante. Mas uma senhora lá aparentava ter uns 60 anos, mais ou menos, 55, 60 anos. E ela colocou as mãos nos meus ombros assim e falou: "Você que é o Edson?" Eu falei: "Sou eu." E eu coordeno esse projeto, né? Então por isso ela foi falar comigo e ela falou assim: "Olha, eu queria te agradecer." Eu falei: "Me agradecer por quê, né? De nada." E aí ela falou: "Não, eu queria te agradecer porque meu sonho era fazer o cabelo, fazer as unhas e fazer maquiagem. Eu nunca tinha feito isso na minha vida, mas eu consegui fazer aqui, e de graça." E assim, é óbvio que custou. Custou o dinheiro de alguém que doou os produtos, custou o trabalho dos profissionais que se empenharam lá, mas eu não preciso nem falar que eu aposto, eu afirmo. Se você falar com qualquer um dos voluntários que participaram, você participou, você pode dizer isso. Todo o esforço vale muito mais a pena do que qualquer dinheiro. Porque você vê de fato que você atende necessidades que para nós são coisas tão triviais e que para essas pessoas são às vezes coisas inatingíveis, né? E com um simples gesto você consegue oferecer esse momento de alegria, de valorização para as pessoas, né? Com certeza. Eu lembro quando eu participei, né? Foi bem legal. E assim, a gente que está envolvido na igreja, você
participa dessas ações sociais, você vê ali realmente quando você faz algo para alguém, quando você, igual você falou, né, essa senhora, pô, ela era a vontade dela, mas ela nunca teve condição de ir lá. E aí você faz isso e é retribuído, né? Não financeiramente, mas assim, retribuído com um sorriso, com um abraço, com um agradecimento. Isso é a melhor coisa, né? Eu lembro que o ano passado aqui na escola, a gente recebeu um projeto que se chama Hamburgada do Bem. Eu não sei se você já ouviu falar. E aí eles vão de cidade em cidade, escolhem uma escola e eles fazem a hamburgada lá um dia de hambúrguer com batata frita. E, cara, que eu ficou marcado pra mim isso, porque ver aquelas crianças comendo hambúrguer e batata frita com, com o potinho de ketchup na mão, assim, e não soltando ketchup, foi maravilhoso, assim, foi uma experiência muito legal, porque às vezes a gente, é uma coisa que a gente come, às vezes, direto, de repente você passa ali, come um lanche e tal, mas essas crianças, né, não tem essa oportunidade de comer um lanche, né? E esse dia foi muito marcante para mim, assim. Então, quer dizer, às vezes você vai lá, leva uma coisa, leva outra, mas são atitudes que vão ficar marcadas, né? E como você falou, de repente essa pessoa, daqui a pouco, ela vai sair daquela situação e aí ela vai lembrar daquilo e ela vai fazer pelos outros, vai fazer por outras pessoas que estavam na mesma situação que ela, né? Foram ajudadas. Então, isso é muito gratificante mesmo. É isso aí. É, a gente já falou bastante. A gente vai deixar um recado final. Se você quiser deixar o seu recado final para as pessoas que estão assistindo agora, né? Para que eles estão assistindo agora, para que vão assistir depois. Durante esse período de pandemia, o que você tem para falar para essas pessoas? Bom, eu queria deixar uma mensagem assim para que nós olhemos mais para as pessoas de fora, né? Olhemos mais para o que está acontecendo ao nosso redor. Porque às vezes, né, nesse momento, assim, às vezes a gente se prende dentro da nossa casa e, vamos ficar aqui em casa, que a gente não pode sair, eu tenho a geladeira cheia, eu tenho uma roupa boa para usar, eu tenho a internet que eu posso assistir aqui o meu streaming, posso assistir os filmes o dia inteiro, né? Eu vou ligar lá para pedir a minha comida pelo aplicativo, mas existem pessoas que estão em muita dificuldade, né? Então, e vai passar essa pandemia e as pessoas vão começar a trabalhar, mas muitos ainda não vão ter trabalho e vão precisar continuar, que nós continuemos a ajudá-los, né? Então, a ideia é que nós possamos continuar com um espírito de ajudar as pessoas, né? Com um sentimento de ajudar as pessoas. Olhar para fora, olhar para a necessidade do outro. De repente você tem uma roupa aí que você não usa mais, você tem uma coberta que faz mais de anos que ela está guardada no seu guarda-roupa, e aí tem gente que está passando frio agora nesse inverno. De repente você tem um alimento que está vencendo dentro do seu armário, que você pode doar para alguém que vai fazer o consumo desse alimento. E não precisa ser muito, né? É muito legal isso, que não precisa ser muito. Eu não preciso ter uma cesta básica inteira para doar. Eu posso ter 1 quilo de feijão, eu posso ter 1 quilo de fubá, que vai chegar lá na ponta, vai chegar na outra pessoa e ela vai pegar aquilo ali, para ela já vai ser o suficiente, né? Então a gente precisa aprender a viver com o suficiente, né? E aí eu me lembro muito da passagem lá quando o povo estava no deserto e Deus enviou o maná. E aí Deus fala para o povo: vocês peguem apenas o que vocês vão consumir neste dia, né? E nós às vezes acostumamos a comprar coisas para 1 mês, 2 meses, mas não, a gente tem que pensar mais em repartir, né? E isso deixa uma mensagem para a gente que você ter o suficiente para você sobreviver, né? E às vezes não adianta eu ter 2 pacotes de arroz na minha casa e o meu vizinho do lado não ter nada para comer, né? E esses 2 pacotes de arroz vão ficar aí 2, 3 meses no meu armário. Então a mensagem que eu deixo é um pouco grande, né? Já foi um pouco grande, mas é para que a gente possa dividir aí o que a gente tem e colaborar um pouco mais. É isso aí. E eu também vou na mesma linha, mas uma coisa também que eu acho interessante é que muitas pessoas que estão nos assistindo agora, talvez pensem, eu não estou passando necessidade, mas eu também não tenho como ajudar. Às vezes você não tem como ajudar financeiramente ou às vezes até doando, mas você pode ser um agente de transformação
sendo uma pessoa que faz gestão. Às vezes você não tem essa possibilidade de você desprender algum recurso, despender algum recurso, algum produto, mas você pode ser a pessoa que vai ligar para alguém e falar, olha, meu vizinho está precisando. Hoje aconteceu isso. Uma senhora ligou para mim, ela falou, olha, não sou eu que estou precisando não, é minha vizinha, só que ela tem telefone, mas ela não sabe usar. Aí eu falei, me passa o contato dela, eu vou ligar para ela. Aí eu liguei para ela, falei, me passa o endereço da senhora, que eu vou aí, né, nós vamos levar a cesta. E aí ela falou assim, peraí que eu vou chamar minha vizinha, porque eu não tenho muita leitura, eu não sei como é que é o nome da rua da minha casa. Olha só. Então, às vezes a necessidade ela tá tão próxima de você e você não está enxergando. Então, passe a olhar para as necessidades. Se você não tem condições, alguém tem. E você pode ser esse agente de ligar essa ponte para ligar o necessitado àquele que pode ajudar. Tá certo, então, Júnior? Tá certo. Beleza. Então, Muito bom feliz falar com aí você, participar viu? com você. Não, eu também. Parabéns. E aí a gente, obviamente, nós vamos repetir isso futuramente. E tomara que a gente consiga resolver o problema, né? Porque lá tinha ficado tão bonitinho. Não que aqui Pô, esteja então. feio, né? Porque a gente é lindo, né? Mas lá tinha ficado tão bonitinho, tudo certinho. Mas a gente vai melhorar cada vez mais aí. Beleza? Beleza. Obrigado aí pela oportunidade de participar com você. Deus Que abençoe. isso. Muito obrigado. Deus abençoe você também. Gente, muito obrigado por terem assistido aí também. Abraço.